Você já se perguntou o que acontece quando prisioneiros condenados são reintegrados à sociedade depois de várias décadas? Hoje você irá conferir presos que sobreviveram às suas sentenças. E atenção, o último caso é o mais chocante. Richard Honeck. Essa história remonta ao ano de 1899, quando Richard Honeck tirou a vida de um antigo amigo de escola, Walter F. Kerr. Aos 21 anos, Honeck foi condenado à prisão perpétua pelo crime hediondo, permanecendo encarcerado por impressionantes 64 anos antes de ser libertado. A trama por trás desse caso é uma mistura de vingança, violência e redenção que continua a intrigar o mundo até hoje. Antes de se tornar um criminoso, Honeck era operador de telégrafo. Em setembro de 1899, ele e um cúmplice, Hermann Hundhausen, arquitetaram um plano para eliminar Walter Kerr. Kerr havia testemunhado contra eles anos antes em um caso de incêndio criminoso, e a dupla nutria um profundo ressentimento. Determinados a se vingar, os dois homens colocaram em prática uma missão mortal. Honeck e Hundhausen estavam armados com um verdadeiro arsenal. Uma faca Bowie de 8 polegadas, 3 revólveres de calibres variados, um porrete e 2 cintos de cartuchos. Para garantir o sucesso do plano e evitar rastros, levaram mochilas com roupas sem identificações, gravuras obscenas e romances baratos. Ao chegarem à casa de Kerr, o atacaram de forma brutal. O corpo de Kerr foi encontrado sentado em uma cadeira, esfaqueado pelas costas. A cena era horrível, e a brutalidade do crime chocou a população local. Não demorou para que a polícia capturasse Honeck e Hundhausen. Durante os interrogatórios, Hundhausen confessou que o crime foi motivado por vingança e planejado meticulosamente. Em novembro de 1899, Richard Honeck foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Contudo, sua história estava longe de terminar atrás das grades. Os primeiros anos de Honeck na prisão de Joliet foram marcados por violência. Em 1912, ele esfaqueou o assistente do diretor da prisão com uma faca artesanal, o que resultou em 28 dias de confinamento solitário. Apesar desse início turbulento, sua transferência para a penitenciária de Menard trouxe uma mudança drástica em seu comportamento. Durante os 35 anos seguintes, Honeck foi descrito como um prisioneiro modelo. Ele trabalhou na padaria da prisão e evitou qualquer envolvimento em problemas. Seus contatos com o mundo exterior eram escassos. E em 1963, um jornalista trouxe nova atenção ao seu caso. Em 1963, Bob Poole, um repórter da Associated Press, descobriu a história de Honeck através de um jornal da prisão de Menard. Inspirado, Poole trouxe a história à tona, gerando grande comoção pública. Honeck começou a receber milhares de cartas de pessoas de todo o mundo. Algumas o apoiavam, outras o condenavam. Entre as correspondências, havia ofertas de emprego, presentes em dinheiro e até mesmo uma proposta de casamento de uma mulher na Alemanha. Em 20 de dezembro de 1963, após 64 anos na prisão, Richard Honeck foi libertado em liberdade condicional. Aos 84 anos, ele deixou a cela acompanhado por Bob Poole, que documentou o momento histórico. Ao sair, Honeck ficou maravilhado com as mudanças no mundo. Os carros que pareciam tão rápidos, os arranha-céus gigantescos e a tecnologia que ele mal conseguia compreender. Honeck passou seus últimos anos sob os cuidados de sua sobrinha, Clara, que largou o emprego para cuidar dele. Ela vendeu seu trailer de um quarto e comprou uma casa maior para acomodá-lo em Oregon. Apesar do apoio familiar e da popularidade momentânea, Honeck viveu de forma simples até sua morte, aos 97 anos. Outro caso chocante é o de Lester Pearson,
um homem de 84 anos que saiu da penitenciária estadual da Louisiana como um homem livre. Ele ficou preso por 57 anos, mas foram 47 anos a mais do que ele esperava inicialmente. Para entender a complexidade deste caso em particular, é necessário voltar ao ano de 1964, quando Pearson teve seu primeiro problema com a lei devido ao suposto envolvimento na morte de um homem. Diante do tribunal, Pearson tinha duas opções: enfrentar um júri altamente preconceituoso, como um homem afro-americano, e correr o risco de ser enviado para a cadeira elétrica, ou assinar um acordo de confissão de culpa e cumprir uma sentença muito menor de 10 anos e 6 meses. Na época, ir a julgamento não era uma opção viável para um afro-americano acusado de um crime tão grave. Assim, ele optou pela segunda opção, acreditando que essa seria sua melhor chance. No entanto, essa escolha também não funcionou como esperado. Em vez de cumprir a sentença acordada, Pearson permaneceu atrás das grades muito além do prazo estipulado. Depois que os 10 anos e 6 meses se passaram, ninguém me disse nada, afirmou Pearson em uma entrevista à PBS NewsHour. Durante muitos anos, o prisioneiro acreditava que jamais sairia vivo da prisão, e sua esperança diminuía com o passar dos dias. Mas ele não estava sozinho nessa provação. Inúmeras outras pessoas também foram vítimas de um sistema de justiça falho. O projeto de Louisiana identificou cerca de 60 presos, a maioria afro-americanos, que se declararam culpados de diferentes crimes para evitar a pena de morte e foram prometidos sentenças mais curtas. No entanto, esses homens acabaram condenados à prisão perpétua de forma não oficial e injusta. Tornaram-se conhecidos como os 10 a 6, uma referência à sentença de 10 anos e 6 meses que nunca foi cumprida. Cada um desses homens tinha entre 66 e 86 anos e ainda permanecia atrás das grades. Mas em 2021, a história de Pearson deu uma reviravolta. Seu caso foi levado a um juiz e ele foi sentenciado novamente, conforme exigido pelo promotor público de Orleans Parish. A sentença de prisão perpétua não oficial foi reduzida para 55 anos, com crédito pelos 57 anos que ele já havia cumprido. Esse novo desenvolvimento permitiu que Pearson fosse finalmente libertado. Ao sair da prisão, Pearson se viu em um mundo que não via há quase 6 décadas. Ele é apenas um dos 5 condenados 10 a 6 que conseguiram a liberdade. Outros 55 permanecem atrás das grades, pagando um preço muito mais alto do que esperavam. Se este caso te impressionou, espere até conhecer William Gaines Smith. Conheça o preso mais antigo a ser libertado na história recente dos Estados Unidos. Condenado à prisão perpétua em 1960, Smith só saiu em 2023, após impressionantes 63 anos detido. Ele entrou na prisão aos 22 anos, depois de ser considerado culpado pelo assassinato de Olan Alexander, um balconista de loja em Lexington, durante um assalto. Para colocar isso em perspectiva, Smith foi preso apenas 2 semanas antes da morte de Marilyn Monroe, antes do assassinato de JFK. Seu réu no caso teve um destino diferente. Embora inicialmente tenha recebido a pena de morte, ele foi libertado em liberdade condicional em 1981. Enquanto isso, Smith permaneceu encarcerado por razões que iam além de sua condenação. Em 1963, ele foi considerado insano, o que exigiu que ele permanecesse dentro dos muros da prisão. Esse diagnóstico, aliado à recusa de sua família em oferecer-lhe um lar, mesmo que ele fosse libertado, tornou sua situação ainda mais complexa. Apesar de todos os anos de encarceramento, Smith manteve sua inocência, afirmando não ter sido o autor do disparo que matou Alexander. Durante suas décadas na prisão, ele sonhava apenas com uma coisa: liberdade. Porém, conforme envelhecia, ficou evidente que sua saúde frágil
não permitiria que ele sobrevivesse às duras condições do sistema prisional. O Conselho de Liberdade Condicional estava disposto a libertá-lo, mas nenhuma casa de repouso aceitava abrigar o preso idoso, o que levou ao adiamento de sua soltura. Em 2014, essa situação mudou. Smith foi libertado em liberdade condicional médica, junto com outros presos idosos, permitindo que ele finalmente experimentasse o doce sabor da liberdade que almejava há tanto tempo. Infelizmente, essa liberdade foi curta. Sua saúde debilitada não permitiu que ele aproveitasse o mundo fora das grades. Em dezembro de 2014, aos 76 anos, William Gaines Smith faleceu no hospital universitário. Mas e você? Acredita que os criminosos merecem ser libertados da prisão após longos períodos ou suas sentenças de prisão perpétua devem ser mantidas até o fim de suas vidas? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. E agora o caso mais chocante desta lista. Enquanto exploramos as histórias de pessoas que sobreviveram a sentenças insanas, nossa atenção é atraída para esta imagem cativante. Uma mulher condenada à prisão perpétua em 1949. Em 2021, ela recebeu uma nova chance na vida após passar mais de 70 anos na prisão. Imagine passar 7 décadas atrás das grades, vendo o mundo mudar enquanto você permanece em um espaço estático e imutável. Quando finalmente se ganha a liberdade, o que resta para voltar? Essa é a realidade sombria enfrentada por muitos condenados que, após anos isolados, encontram um mundo que seguiu em frente sem eles. Para esta mulher, a liberdade não foi o fim de sua jornada, mas o início de um desafio ainda maior. Após décadas, sem qualquer conexão com o mundo exterior, ela precisou se adaptar a tecnologias que não existiam, culturas que haviam evoluído e até mesmo a perda de entes queridos que ficaram no passado. É difícil imaginar como seria começar do zero quando tudo o que você conhecia desapareceu. Apesar do sofrimento e das mudanças inevitáveis, histórias como esta nos fazem refletir sobre a essência da justiça. Seria possível que alguém, mesmo depois de tanto tempo, pudesse encontrar redenção? Ou o impacto dos crimes cometidos seria uma sombra constante, impossibilitando um recomeço legítimo? A trajetória dessa mulher, embora fictícia, representa uma realidade compartilhada por muitos ao redor do mundo. Pessoas que, após pagar o preço pelos seus erros, se veem lançadas em um universo desconhecido. Se estes casos te chocaram, assista esse vídeo sobre a vida de pedófilos na prisão. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.